Olá, meus amigos. Hoje nós falaremos sobre as ordens secretas ou as sociedades secretas. Dando continuidade aos nossos vídeos falando sobre o governo oculto, o primeiro foi o governo oculto e a Matrix, o segundo vídeo foi o governo oculto e a mídia. Hoje faremos um terceiro falando das ordens secretas. O que são ordens secretas? Bom, essas ordens secretas, e existem muitas espalhadas pelo mundo, estas ordens secretas são ordens iniciáticas onde as pessoas que ali se integram em busca de um conhecimento maior que não está correndo na sociedade, não se ensina nas escolas e nas universidades a princípio. Portanto, estas ordens iniciáticas são aquilo que se tem de condições para aprendermos sobre o poder, e o poder sempre foi conhecimento. Ok? Vamos começar falando da ordem secreta mais famosa, que todos conhecem, todos já ouviram falar, e é sinônimo de muita grana, La Plata. Vamos falar dos Illuminatis. Os Illuminatis foi um grupo criado na Baviera, na Alemanha, por Adams Weishaupt. Este cara criou um grupo basicamente formado por elites de outros grupos que já existiam. Portanto, no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho, por isso foi criado o nosso 1º de maio, Dia do Trabalhador, em homenagem à criação deste grupo, foi criado na Bavária os Illuminatis. O termo Illuminati significa nada mais do que iluminados. Okay? Eles escolheram este nome porque os Illuminatis são iluminados de conhecimento, de poder. Portanto, escolheram este nome. Mas todos sabemos que este grupo ele foi criado por outros governantes ali, de outras pessoas muito influentes de outros grupos. Vamos ver um pouquinho quem são esses outros grupos, quais estes outros que compõem. Eu vou falar somente alguns que são muito famosos, que muitos conhecem, já ouviram falar, claro que a história e o que se faz lá dentro é secreto, mas vamos dar uma olhada aqui, eu fiz algumas anotações, ok? Nós temos o Bohemian Grove. Alguém já ouviu falar nesse grupo aí, o Bohemian Grove? Aquele cara, o Alex Jones, nos Estados Unidos, um famoso radialista, famoso por fazer vídeos e comentários sobre conspirações e ordens secretas, supostamente conseguiu fazer uma filmagem dentro de um campo no estado da Califórnia, uma espécie de parque, aonde se reuniam a nata do pessoal de Hollywood, celebridades em geral, famosos dos Estados Unidos, banqueiros, gente assim, para fazer sacrifícios. Ele disse que fizeram sacrifícios, mataram crianças, tudo em homenagem ao Satanás. Vocês vão ver que todas essas ordens, elas têm por princípio o satanismo, ok? Outra ordem, que esta é a doidona mesmo, Skull and Bones, criada também na sociedade de Yale, se não me engano. Temos os Bilderbergs. Os Bilderbergs também são bem famosos por causa daquela reunião famosa que tiveram a primeira vez no Hotel Bilderberg, na Holanda, se não me engano. Também é uma sociedade secreta. Nós temos aqui a maçonaria. Quem nunca ouviu falar em maçonaria? Maçonaria é uma ordem iniciática, merece um vídeo só para ela. A maçonaria aqui no Brasil realmente pinta a borda, faz e acontece. Merece um vídeo só. O título tem que ser A Maçonaria e o Brasil. Farei em breve falando sobre isso. E temos também duas bem antigas aqui, a Rosa Cruzes e o Priorado de Sião também.
merece, só o Priorado de Sião merece também uma grande investigação e um vídeo bem bacana para falar a respeito. Pois bem, eu não vou me aprofundar no que é a maçonaria, no que é o Bohemian Grove, no que é esses nomes que eu falei, os Bilderberg, existem inúmeros vídeos. Eu apenas gostaria de linkar para fechar ali um pouco sobre o conhecimento que eu tentei passar sobre o governo oculto e a matrix de controle, como que ela é criada. Então, basicamente, estes grupos, eles detêm o conhecimento na mão, e como o conhecimento é poder, eles conseguem se empoderar de todo um sistema. Eles têm os principais bancos, as principais indústrias, as principais empresas estão sob o comando deste grupo aí dos Illuminatis. Portanto, não tem mais como a gente reagir de forma comum. O cidadão comum, no mundo que vive, não consegue mais reagir contra esse sistema, porque você está sempre jogando no sistema que eles colocaram para você jogar. Então, tudo que você pode fazer pode ser feito que não acontecerá nada, pois já está blindado, já está montado. Não existe mais para o ser humano um caminho a ser seguido, a não ser este que estamos tentando desenvolver aqui no canal, que é o caminho do conhecimento. Somente o conhecimento liberta. O próprio Jesus já falava: conheças o oculto, que a verdade se fará evidente diante de vós. Então, a partir do momento que você começa a estudar o oculto, não o ocultismo do satanismo, mas o que está, este conhecimento que estão suprimindo da população em geral, você começa a perceber muita coisa. E, de fato, estas coisas são verdades, ocorrem, e realmente podemos estudá-las a fundo. Com a chegada da internet, então, nem se fala. É muito mais fácil hoje a gente conversar, a gente se introduzir sobre um determinado tema quando se tem internet e um pouco de conhecimento para poder filtrar, porque na internet também existe muita informação besta, muita desinformação séria, colocada justamente para confundir, e quando você fica confuso, você não consegue montar esta história. Portanto, tudo que a gente está tentando fazer aqui é juntar os pontos, é unir as coisas, as pontas soltas, e tentar montar o modelo. E eu iniciei isso no vídeo 1 com o ocultismo, não, com o governo oculto e a Matrix, tentando mostrar como que a Matrix é feita para que a gente possa viver sempre anestesiado, sempre dentro desse sistema de cárcere, sem que a gente perceba, pois o escravo produz muito mais melhor quando ele pensa que é livre. Então a gente ficou no primeiro vídeo dentro desse sistema que foi inventado. Depois eu passei como se sustenta esse sistema, que a mídia é um braço muito importante do governo oculto para manter esse sistema da Matrix funcionando. E como que eles chegaram até esse conhecimento para desenvolver a Matrix e montar esse braço forte deles, que é a mídia? Através das ordens secretas. Ok? Mas como que esses caras conseguiram este conhecimento, este poder para formar as ordens secretas, e um só passa conhecimento para o outro que está na parte de cima do topo, e o restante das ordens secretas ali do topo para baixo é tudo massa de manobra? Porque é o que é, a maioria são massas de manobra, pessoas que entram nas ordens secretas pensando que irão fazer o bem, ajudar o próximo, e de fato pensam que fazem isso e fazem isso. Porém, os graus mais lá em cima justamente servem para fazer para saber o que o restante está fazendo, saber o que o restante está pensando e controlar o que o restante da massa dentro da organização secreta está pensando. Portanto, é assim que eles conseguem se manter. E o que as pessoas estão, na sua maioria, tentando entender e tentando compreender? Que a gente realmente precisa desse conhecimento. E esse conhecimento, quem deu a eles?
como eu falei, eles são satanistas. Eles concluem que eles concluem que todo o conhecimento deles vem do Deus deles. Satanás, diabo, o capiroto, esse cara aí. Esse cara deu o conhecimento para eles, para que eles usassem para governar, para dominar. Enquanto o outro, Jesus, Javé, Jeová, o lado que para a gente é o lado bom, para eles não é. Pois esta figura, no tempo do paraíso lá, Adão e Eva, eles o privaram de comer o fruto do conhecimento. Compreenderam? Então, comemos o fruto do conhecimento e pau! Eles comeram o fruto, fizeram uma parceria lá com o capiroto e tão legal. Basicamente é isso aí. Estão comandando o negócio. E basicamente os Illuminati são formados por 13 famílias que têm poder de veto, que são os que comandam. Existe uma turma bem grande que faz parte, mas essas 13 famílias são as mais antigas, que integravam e integram clubes ainda mais antigos. Priorado de Sião são os mais antigos, eu acho, e Rosa Cruzes, inclusive os maçons, mas os maçons já é uma coisa mais na época dos templários aqui, né? Muito utilizado para ir lá mexer no Salomão, lá no templo de Salomão, lá, dizendo que ia para Guerra Santa lá ajudar e isso e aquilo, combater os pagãos. Na verdade estavam lá cavucando no templo de Salomão para descobrir e pegar todos os ensinamentos de Salomão. Salomão foi um cara que teve muita sabedoria, usou inclusive essa sabedoria em prol do seu povo, dos judeus, e em prol da nação, né? Ajudou muita gente e escreveu livros, inclusive dizem que guardou o seu livro, os seus livros famosos que escreveu contando toda a sua jornada e toda a sua sabedoria na Arca da Aliança, a famosa Arca da Aliança, onde também estavam os 10 mandamentos de Moisés. Então, o Salomão foi o cara a ser compreendido, estudado, para começar essas ordens iniciáticas, desvirtuando ali todo um processo que o Salomão fez para o seu povo. Eles fizeram exatamente o contrário, mas o conhecimento é o poder. Você usa para fazer o que você quiser. E justamente esse pessoal criou essas ordens secretas com o intuito de comandar, perpetuar-se no poder em todas as suas nações, em todos os seus grupos secretos, até que em 1776, no dia 1º de maio, Adam Weishaupt, na Alemanha, na Bavária, conseguiu uni-los para que eles consigam comandar o mundo através dos seus comandados. E assim surgiu a Ordem dos Illuminatis. Muito obrigado, pessoal. A ideia não é me aprofundar tanto para o vídeo, porque o vídeo fica muito longo, fica maçante. Eu não vou falar aqui sobre as ordens secretas ali que eu falei a respeito ali. É só para a gente saber qual a função delas. Não precisamos entrar quem fundou a maçonaria, em que ano, quais os nomes, o que faz. Isso eu vou fazer em outro vídeo, né, explicando sobre essa ordem secreta, a maçonaria, que é muito bacana, tem muita informação para passar, sobre outras também ali, umas eu não vou falar porque tem bem pouco conhecimento, bem pouca coisa para falar, e é isso daí. Eu não tenho ideia de fazer um vídeo tão longo explicando tudo conforme é, tintim por tintim, cada pinguinho, porque isso eu quero fazer depois num vídeo mais longo ali, mais adiante. Primeiro a gente precisa destrinchar outros aspectos do conhecimento, espiritualidade, religião. A gente precisa entrar para poder compreender a fundo essas ordens secretas. Pois não tem. Essas pessoas acreditam no diabo que deu o conhecimento a eles. E se eles acreditam no diabo, eles acreditam em Deus. Então se você não tem conhecimento nenhum de Deus, do diabo, dessas duas aí, da dualidade, né?
você não vai compreender se a gente se infiltrar muito. Eu vou fazer um vídeo também sobre a dualidade, Deus e o diabo, para que a gente consiga entender um pouco. Eu estou falando somente de coisas que a gente não está acostumado a conversar no trivial, né? Portanto, é necessário ir por partes até para que a gente consiga digerir um pouco a informação e não ficar muita coisa uma em cima da outra. Mas basicamente sobre governo oculto eu estou encerrando por aqui. Governo oculto da Matrix, governo oculto e a mídia, e agora com as sociedades secretas, ok? Valeu, um abraço, valeu.